Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 3. O nosso tema geral é ser e fazer discípulos de Jesus, mas já há algumas semanas nós temos pensado sobre a essência do discipulado, que é guardar tudo aquilo que Jesus nos ordenou. Então nós temos refletido sobre alguns assuntos que o Senhor Jesus orientou os seus discípulos, instruiu os seus discípulos, ordenou aos seus discípulos, e nós, como discípulos de Cristo nos dias de hoje, precisamos também aprender sobre esses temas e colocá-los em prática na nossa caminhada. Eu estou aqui expondo, esse é o quarto estudo, nosso irmão licenciado Érico também falou em algumas semanas sobre o discipulado e algum outro tema, né? Nós começamos falando sobre o discípulo e o reino de Deus, depois o discípulo e o cuidado do Pai. Também falei sobre o discípulo e o sofrimento, né? Pensando naquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre o sofrimento, mas também sobre como os apóstolos que receberam a instrução de Jesus lidaram com o sofrimento. Pedro, João e depois também o apóstolo Paulo. E eu quero nessa noite pensar sobre o discípulo e o Espírito Santo, baseado em João capítulo 3, versículos de 1 ao 15. João 3, de 1 a 15, um texto muito conhecido, aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, um líder religioso dos fariseus, que procura o Senhor Jesus, e ele então vai receber aí algumas orientações importantes, e eu quero começar essa reflexão sobre o discípulo e o Espírito Santo, baseado nesse texto de João 3, de 1 a 15. A palavra diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, ao pensarmos sobre o que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos sobre o Espírito Santo, é sempre bom nos lembrarmos, inicialmente,
que o próprio Senhor Jesus foi alvo da ação do Espírito Santo em seu ministério terreno. Jesus está falando do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo agiu na vida do Senhor Jesus. Obviamente que nós não vamos fazer nessa noite um estudo exaustivo sobre a ação do Espírito Santo na vida de Jesus ou na vida dos discípulos ou como ele age no mundo, né? Nós já fizemos um estudo assim sobre o Espírito Santo, mas eu queria destacar, antes de entrar sobre aquilo que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, aquilo que é básico que ele ensinou sobre a ação do Espírito Santo na vida dos seus discípulos, eu quero pensar sobre na ação do Espírito Santo na vida de Jesus. E eu quero colocar pelo menos duas verdades bíblicas. A primeira delas é que o Espírito foi o agente da fecundação de Jesus. Do nascimento virginal de Cristo, foi o Espírito Santo quem agiu de uma maneira soberana na vida do Senhor Jesus, né? No ventre de Maria. Lucas capítulo 1, a palavra do Senhor vai nos falar sobre essa ação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. Quando o anjo anuncia a Maria a respeito do nascimento de Cristo, a palavra nos diz, a partir do versículo 31, a promessa do Senhor, né? Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, depois do anjo anunciar a Maria sobre o nascimento de Jesus, ela então pergunta no verso 34, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Lá no primeiro século, Maria já sabia que para um ser humano vir a esse mundo, ele era necessário que um espermatozoide fecundasse um óvulo, né? E Maria então diz, como é que isso é possível? Eu não tenho relação com homem algum. Vejam a resposta no verso 35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, antes de refletirmos sobre aquilo que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, nós estamos vendo que o próprio Senhor Jesus foi alvo da ação do Espírito Santo na sua vida e no seu ministério terreno. De uma forma sobrenatural, ele é concebido no ventre de Maria. Mas ainda, o Espírito Santo não agiu na vida do Senhor Jesus somente na sua concepção, enquanto Deus que se fez homem, mas também foi o Espírito quem ungiu a Jesus para o seu ministério. Lucas, no capítulo de número 3, a palavra do Senhor nos diz que enquanto Jesus estava orando no seu batismo, a palavra declara no verso 21 que o céu se abriu, Lucas 3, 21, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nós vemos aqui o Espírito Santo vindo sobre o Senhor Jesus, vindo para ungí-lo para o seu ministério. A palavra diz no versículo 23 que ele estava começando o seu ministério, ele tinha cerca de 30 anos e o Espírito veio sobre ele. Nós vemos aqui as três pessoas da Trindade Santa, o Filho recebendo o batismo, o Espírito vindo sobre ele, o Pai dando uma palavra, tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. No capítulo de número 4, no versículo 1, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então vejam, amados irmãos, que o Espírito Santo
além de agir na concepção de Jesus, ele agiu ungindo o Senhor Jesus para a obra do ministério, para realizar a obra que ele veio realizar nesse mundo, anunciando o Evangelho, proclamando boas novas, libertando os cativos espiritualmente. Quando ele regressa da tentação, no versículo 14 diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. E aí, a partir do versículo 16 do capítulo 4, nós vemos o Senhor Jesus entrando em Nazaré, indo numa sinagoga, abrindo o rolo do livro de Isaías, capítulo 61. E vejam a passagem que Jesus leu, a partir do verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí, amados irmãos, ele fecha o livro, ele devolve o livro ao assistente, as pessoas começam a olhar para ele na sinagoga, diz o verso 20, e ele então declara: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E nós aqui, irmãos, no verso 18, nós também vemos as três pessoas da Trindade Santa. Percebam, o Espírito de quem? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Uma pessoa foi ungida pelo Espírito do Senhor Deus. São três pessoas. Isaías 61 é citado aqui por Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Sobre mim quem? Sobre Jesus, o Filho. Ele mesmo diz no verso de número 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E ele então foi ungido para pregar boas novas, ele foi ungido para pôr em liberdade os oprimidos, ele foi ungido para anunciar o ano aceitável do Senhor. E é interessante, no versículo 19, que o texto termina com essa frase: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Se nós formos para Isaías 61, ainda tem mais uma frase: e o dia da vingança do nosso Deus. Mas nesse momento em que Jesus está no seu ministério terreno, ele está apregoando o ano aceitável do Senhor. Ele veio inaugurar o reino de Deus, mas na segunda vinda, ele virá como juiz, em que chegará o dia da vingança do nosso Deus. Estamos vivendo nesse tempo, o tempo em que a igreja foi chamada para andar debaixo do poder do mesmo Espírito Santo, para pregar boas novas, para anunciar a libertação que somente Jesus oferece. Mas chegará o dia da vingança do nosso Deus, e Paulo vai dizer para quem é esse dia de vingança, na segunda carta aos Tessalonicenses: para todos aqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitam a obra do Senhor Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para essa ação do Espírito Santo. O mesmo Espírito que atuou no ministério de Jesus, e um outro texto que confirma isso é Atos 10, versículo 38, que o Espírito do Senhor ungiu a Jesus, Atos 10, versículo 38, o mesmo Lucas que registra as palavras de Lucas 4, ele também escreveu o livro de Atos, e ele diz aí, Atos 10, 38, Pedro pregando, e ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O mesmo Espírito, irmãos, está sobre a igreja, desde o dia de Pentecostes, para proclamarmos libertação, para anunciarmos o Evangelho de Cristo, para curarmos, orarmos pelos enfermos, para que o poder de Deus se manifeste para a glória do nosso Deus. E aí, irmãos,
sendo Ele mesmo, Ele próprio, alvo da ação do Espírito. Jesus então trata posteriormente da ação do Espírito na vida dos seus discípulos. E eu quero pensar nessa noite sobre alguns ensinamentos principais de Jesus sobre o Espírito na vida dos seus discípulos. E aí voltamos, depois dessa introdução sobre a ação do Espírito na vida de Cristo, eu queria destacar a ação do Espírito na vida dos discípulos. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é quem regenera. Nós lemos em João capítulo 3, é o Espírito Santo quem nos transforma numa nova criatura, numa nova criação de Deus. E na linguagem do texto, é o Espírito Santo quem nos faz nascer de novo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olhamos para esse texto, Jesus conversando com um líder religioso, que começa a elogiá-lo, que chama Jesus de mestre, no versículo 2, que começa a elogiar o Senhor, e Jesus diz assim: Nicodemos, vamos encurtar a conversa. Eu quero dizer para você que ninguém pode ver o reino de Deus, versículo 3, se não nascer de novo. Um novo nascimento, que não tem a ver com o nascimento físico, biológico. Jesus explica isso no versículo 6, o que é nascido da carne é carne. O nascimento humano, biológico, é um nascimento natural, e nós não somos introduzidos no reino de Deus via nascimento natural e biológico. Por uma razão bíblica, nós herdamos uma natureza pecaminosa. Os nossos primeiros pais, que nos representavam lá no jardim do Éden, romperam com Deus, e a partir de então, todos nós nascemos com uma natureza inclinada para o mal, inclinada para o pecado. Se os irmãos leram o texto de Romanos 8, hoje, no nosso plano de leitura, Paulo fala sobre isso, que a nossa natureza humana é inimiga de Deus, ela não pode agradar a Deus, porque ela não se sujeita a Deus. Há uma inclinação do nosso coração para o pecado, para a desobediência. Nós não temos mais a liberdade de escolhermos o que é bom, nós não perdemos a liberdade de escolha, o poder da escolha, a capacidade de escolher, mas não somos mais livres para fazer isso. Temos arbítrio, mas ele não é mais livre, ele agora é condicionado pelo pecado, ou seja, se depender de nós, nós não vamos escolher aquilo que é direito, aquilo que é bom, nós não podemos mudar a nossa própria natureza, e é isso que Jesus está dizendo nesse texto. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, ninguém entra no reino de Deus, ninguém poderá ver o reino de Deus, diz o verso 3, se não nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo é quem opera essa obra, que Paulo vai chamar na segunda carta aos Coríntios de nova criatura, ou de nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Sem a obra do Espírito, não há nada novo no coração humano. Somente o Espírito Santo pode gerar uma nova criatura. E ele vai fazer isso a partir da pregação do Evangelho. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, diz que nós fomos regenerados de uma semente incorruptível, que é a palavra. O Espírito toma a palavra de Deus e aplica em nós, e opera em nós um novo nascimento. Isso é um milagre. Na parábola do semeador, Jesus diz: a semente é a palavra de Deus. Como igreja, nós não podemos regenerar ninguém, mas nós podemos pregar a palavra, nós podemos lançar a semente que o Espírito Santo utiliza para transformar e regenerar um coração. Amém, irmãos? Daí a importância da missão da igreja, da missão de Deus dada à igreja. E eu olho para aquele texto de Tito, capítulo 3, quando Tito vai nos falar sobre essa obra maravilhosa, e ele chama essa obra de novo nascimento de o lavar. Paulo escrevendo a Tito, né?
Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vejam, irmãos, Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, a partir do versículo 3. Quando nós olhamos para o versículo de número 3, nós ficamos chocados. É como se a Escritura estivesse mostrando a nossa antiga fotografia, como se a palavra estivesse fazendo um diagnóstico do nosso coração, antes da regeneração. Percebam o que Paulo diz a Tito, capítulo 3, versículo 3, pois nós também, ele está escrevendo para um líder cristão, mas Paulo está tocando no passado. Nós também, outrora, antigamente, éramos, e aí vejam que fotografia terrível, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A pergunta é: como é que uma pessoa como essa pode entrar no reino de Deus? Odiando, se tornando odiosa, escrava de toda sorte de prazeres, escrava de toda sorte de paixões, desgarrados, desobedientes. Humanamente falando, é impossível. Aí vejam o que diz o verso 4: quando, porém, sempre há um porém de Deus, né, irmãos? A mesma coisa em Efésios 2, de 1 a 3, aí chega no 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, é o mesmo raciocínio aqui. Esse porém é uma adversativa que contrapõe tudo que foi dito anteriormente. Quando, porém, se manifestou o que, amados? A benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. É óbvio, se nós éramos escravos de toda sorte de prazeres e paixões, se nós éramos odiosos, odiando uns aos outros, as obras de justiça não poderiam partir de nós. Não por obras de justiça, verso 5, praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele fez o que conosco? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Ai de nós, se não fosse esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, nós permaneceríamos eternamente perdidos, com um coração distante de Deus, com uma inclinação para o mal. Mas o Senhor agiu, e Paulo diz, ele agiu com misericórdia, a sua benignidade se manifestou, diz o verso 4, ele fez isso não por nossas obras de justiça, porque a nossa justiça é como nossos atos de justiça é como trapos de imundícia diante de Deus, mas ele fez isso segundo a sua misericórdia. Essa é uma das palavras que eu mais admiro na Bíblia. Misericórdia significa o sentimento de Deus, o coração. Córdia vem de coração, diante da nossa miséria, diante da nossa falência espiritual. E é o Espírito Santo quem nos convence dessa falência espiritual, dessa incapacidade que nós temos de nos auto-salvarmos. Foi sobre isso que nós meditamos na semana passada. Somente Cristo, somente a graça mediante a fé, por isso a glória é somente de Deus. Então, quando o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos sobre o Espírito Santo, eu entendo que o ensino central, onde tudo começa, tem a ver com a obra do novo nascimento. É o Espírito Santo quem regenera, quem transforma numa nova criação de Deus e nos faz nascer
de novo. C.S. Lewis afirmou algo absolutamente importante sobre o verdadeiro cristianismo, que tem como marca a ação do Espírito Santo. Ele disse: a grandeza do cristianismo não está no fato dele produzir pessoas boas. A grandeza do cristianismo está no fato dele produzir pessoas novas. Pessoas novas. O Espírito Santo não faz uma maquiagem na nossa vida, não faz um retoque externo, ele muda a essência do nosso ser. Nós recebemos a natureza de Deus. Isso é obra do Espírito, irmãos. É o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, eu entendo também como ensino principal de Jesus para os seus discípulos ao ensinar sobre o Espírito Santo, é que Jesus ensinou que o Espírito Santo é a nossa consolação. João capítulo 14. Irmãos, percebam, os discípulos estavam diante de um anúncio assim, que mexeria profundamente com eles, com seus corações, com as suas mentes. Jesus os estava preparando para a sua partida. No capítulo 14 nós vemos isso, na verdade desde o capítulo 12. Aí vem o capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos e começa a tratar da sua partida. No capítulo 14, mais especificamente, ele fala que iria para o Pai, iria preparar lugar para os seus discípulos. E aí, a partir do versículo de número 16, ele vai falar do Espírito Santo. E eu vejo aqui um cuidado muito grande de Jesus com os seus discípulos. Ele está falando da sua partida. Imaginem aqueles homens que caminharam com Jesus os últimos 3 anos e meio das suas vidas. De repente, essa pessoa bendita, maravilhosa, está dizendo: eu vou partir, eu não vou permanecer aqui com vocês, eu vou voltar para o Pai. No capítulo 13, ele falou especificamente, explicitamente isso. João capítulo 13, ele diz, no versículo 1, a palavra diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí Jesus tinha a certeza de que ele estava voltando para o Pai. O versículo 3 de João 13, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Por isso, dentro dessa convicção, ele começa a preparar os seus discípulos. Capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí, quando chega no verso 16, nós vamos ler até o versículo de número 18. A palavra diz, palavras do Senhor Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha as palavras do verso 18: não vos deixarei órfãos, aleluia, voltarei para vós outros. Além de confortar os discípulos ao tratar da sua ressurreição, o Senhor também os confortou, prometendo o Espírito Santo, o outro Consolador. Este outro é da mesma essência divina de Cristo. Nós não vemos no livro de Atos os apóstolos demonstrando nostalgia pela ausência do Senhor, porque Ele estava presente através do Consolador. Interessante isso. O Espírito Santo é a nossa consolação. Nós, como discípulos de Jesus, nunca mais andamos sozinhos nesse mundo, irmãos.
porque o Espírito Santo habita as nossas vidas. Vejam a palavra do Senhor no versículo 16, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele habita convosco no final do 17, mas vai acontecer algo no futuro, a partir do Pentecostes, e Ele estará em vós. Não somente ao redor, não somente habitando convosco, mas habitará em vós, estará em vós. Nós somos morada de Deus no Espírito, irmãos. Quando você sai de casa, o Espírito Santo sai contigo. Quando você está em casa, ele permanece. Onde quer que estejamos, o Espírito Santo está conosco, em todo o tempo. Glória a Deus por isso. Somos confortados, somos guiados, somos dirigidos pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, que promessa de Jesus para cada um de nós. O Espírito Santo estaria lembrando aos seus discípulos a palavra, versículo 26, João 14, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Como é que aqueles discípulos se lembravam daquilo que Jesus ordenou? Não é esse o coração da grande comissão, ensinando-vos a guardar tudo o que eu vos ordenei? O Espírito Santo trazia também a memória dos seus discípulos. E nós temos essa mesma promessa. Mas eu quero concluir falando ainda de que nesse ensino de Jesus sobre aquilo que é principal, sobre o Espírito Santo na vida dos seus discípulos, nas nossas vidas, é afirmar que é o Espírito Santo quem dá testemunho de Jesus e faz dos discípulos de Cristo suas testemunhas no mundo. João capítulo 15, versículo de número 26, que Jesus disse para aqueles discípulos: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, e ele especifica quem é o Consolador, o Espírito da verdade, que dele procede. O que o Espírito Santo faria e faz? Esse dará testemunho de mim. Testemunho de mim. Mas no versículo 27, Jesus avança e diz: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito Santo aponta para Jesus. O ministério do Espírito Santo é apontar para Cristo, é convencer o homem de que ele precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele mesmo testemunha de Cristo, aponta para Cristo, ele faz de nós, os discípulos de Jesus, testemunhas de Cristo. É o que lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, ou em Lucas capítulo 24. O Espírito Santo transforma discípulos de Cristo em testemunhas de Jesus a partir do Pentecostes. É muito importante, irmãos, nós nos lembrarmos dessas palavras. Eu quero convidar você a abrir em Lucas capítulo 24. Lucas 24, na conclusão daquele evangelho, Lucas vai dizer que o Senhor Jesus, ele fez uma promessa aos seus discípulos. Lucas 24, versículo 49. Que promessa maravilhosa! Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Essa promessa tem a ver com o Espírito, com a vinda do Espírito Santo. E o que os discípulos deveriam fazer? Ele diz, de uma forma muito clara, na segunda parte do versículo 49, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles precisavam ser revestidos de poder para testemunharem de Cristo. Nos versículos anteriores, Jesus fala de realidades que eram necessárias que acontecessem. Era necessário que o Cristo padecesse, diz o versículo 46, ele havia de padecer
ressuscitar dentre os mortos, e no versículo 47, que em seu nome se pregasse arrependimento. Era necessário, importava que tudo isso acontecesse, que o Cristo padecesse, que o Cristo ressuscitasse e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. É para isso que nós pregamos o Evangelho, para que vidas se arrependam, se convertam a Cristo, experimentem um novo nascimento. Agora, como aqueles discípulos e como nós podemos realizar essa obra, podemos falar desse Evangelho sem a atuação do Espírito Santo? E aí nós vamos para Atos capítulo 1. Irmãos, esses discípulos que caminharam com Jesus nos últimos 3 anos das suas vidas, que fizeram o melhor seminário de todos, que não somente ouviram Jesus pregar, mas viram Ele curar, viram Ele libertar pessoas, viram-no ressuscitando mortos. Quando Jesus conclui o seu ministério terreno, Ele dá essa última ordem para eles: fiquem na cidade, aguardem a promessa do Pai. Irmãos, eles não se anteciparam, eles não tentaram dizer: não, Senhor, eu acho que não é necessário, nós já vimos o bastante, nós já ouvimos o suficiente, nós já estamos prontos. Não foi isso que eles fizeram, irmãos. Atos capítulo 1. Aqui Lucas vai nos falar sobre a promessa. Que promessa era essa que eles tinham que aguardar? Atos 1, de 3 a 5, a estes também, aos discípulos, aos apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Jesus ressuscitou e se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus começa o seu ministério falando sobre o reino de Deus, e após a sua ressurreição, ele ainda passa 40 dias falando do reino de Deus. E comendo com eles, versículo 4, determinou-lhes. Vejam, Jesus não deu uma sugestão, Jesus não deu uma mera orientação, Jesus deu uma determinação. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí, amados irmãos, ele repete no versículo 8 a promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É o Espírito Santo que não só dá testemunho de Jesus, mas faz dos discípulos de Cristo as suas testemunhas no mundo. Não existe testemunha de Cristo sem o Espírito, sem o revestimento do Espírito. Os irmãos se lembram que Pedro não conseguiu influenciar 3 pessoas, ele nega a Cristo diante de 3 pessoas, mas depois do Pentecostes, na primeira pregação, 3.000 se converteram. E é curioso, irmãos, porque muitas vezes nós achamos que os discípulos estavam com medo, estavam se acovardando, por isso estavam ali no cenáculo. Vejam a partir do versículo de número 12, Atos capítulo 1, versículo 12: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, no Monte das Oliveiras, depois de Jesus ser assunto aos céus, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Eles caminharam ali cerca de 1 quilômetro, voltaram para a cidade. Quando ali entraram, diz o versículo 13, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, os 12, né? Na verdade os 11. Versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração. O que eles estão fazendo aqui, irmãos? Eles estão acovardados? Qual seria o caminho mais fácil para eles? Eles eram da Galileia, eles podiam voltar para a Galileia,
Eles estão aqui no olho do furacão, eles estão no lugar mais perigoso para eles, em Jerusalém. Mas eles estão ali em obediência, porque se o Senhor foi crucificado, foi rejeitado, foi preso em Jerusalém, vamos sair daqui. Seria um instinto de autopreservação, vamos embora, mas eles ficaram, irmãos. Às vezes nós julgamos que eles ficaram ali amedrontados, acovardados. Não, eles estão ali em obediência. O Senhor determinou que eles ficassem na cidade, não saiam da cidade. Eles não saíram da cidade, porque Jesus lhes deu uma ordem. Não saiam, vocês vão receber a promessa do Pai, e a melhor maneira de esperar a promessa do Pai é em oração, é aguardar a promessa em oração. Por isso, a palavra diz no verso 14, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí, de repente, o Senhor cumpre a sua promessa. Louvado seja Deus! Eles eram galileus. O mestre havia sido crucificado em Jerusalém, e sair de Jerusalém seria o caminho mais fácil, mas eles permaneceram em Jerusalém em obediência ao Senhor Jesus. Este ato de obediência também deve ser encarado como uma atitude de extrema necessidade da ação do Espírito. Eles viram Jesus falando a eles sobre a importância do Espírito Santo, do Consolador que viria sobre eles, e ainda de que eles seriam revestidos de poder para cumprirem a grande comissão. O mesmo Espírito que eles viram agir na vida de Cristo, os discípulos passaram a ansiar que aquele mesmo Espírito agisse nas suas vidas. Amados irmãos, é dessa maneira que nós temos chegado diante do Senhor, é dessa mesma maneira que nós temos olhado para a grande comissão, desejosos de que o Espírito Santo tome as nossas vidas, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fragilidades. Será que nós temos a mesma convicção? Nós precisamos ser revestidos a cada dia do Espírito. O Espírito já habita em nós, mas ele precisa tomar as dimensões da nossa vida. É por isso que a Escritura diz: enchei-vos do Espírito. Nós não podemos depender de nós, nós precisamos da ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Os discípulos não se atreveram a ir contra a ordem de Jesus. Os discípulos não se ensoberbeceram com aquilo que eles já tinham recebido. 3 anos e meio de intenso aprendizado diário, mas eles não se achavam prontos. Às vezes nós agimos de maneira contrária. Nós achamos que nós já estamos prontos, nós saímos para alguma missão, algum empreendimento no reino, vamos discipular alguém, vamos evangelizar alguém, ou vamos fazer alguma tarefa na obra do Senhor, e às vezes nós não consideramos o fato de que se o Espírito não agir, não operar, não nos der sabedoria, não nos der graça, nada vai acontecer. Às vezes nós achamos que os nossos planejamentos, a nossa organização, as nossas boas ideias são suficientes. Jesus está dizendo: fiquem na cidade, sejam revestidos do meu Espírito, dependam da obra do meu Espírito na vida de vocês, para a missão que eu entreguei a vocês. Basta uma palavra, às vezes um olhar, um toque, muda toda a história de uma pessoa. Uma coisa simples, uma palavra simples, uma oração simples, humilde, o Espírito toma aquilo e opera e regenera um coração. A Bíblia diz que o Senhor abriu o coração de Lídia enquanto Paulo pregava, e pregava debaixo da unção do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse:
aqueles discípulos que o Espírito Santo falaria através deles, que eles não tinham que se preocupar, porque o Espírito colocaria nos seus lábios a palavra, mesmo diante de tribulação, mesmo diante de perseguição. E às vezes, amados irmãos, nós queremos nos antecipar, nós confiamos naquilo que nós recebemos, naquilo que lemos. Não estou dizendo que nós não devemos ler, não estou dizendo que nós não devemos estudar, nós não devemos nos aprofundar teologicamente, mas se o Espírito Santo não operar, amados irmãos, nada vai acontecer. E o Senhor tem nos convidado a pensarmos nessa noite. E eu quero concluir com duas aplicações bem rápidas. A primeira delas: temos confiado na obra do Espírito enquanto testemunhamos de Cristo? Estamos testemunhando, somos testemunhas, fomos chamados para testemunhar. Mas enquanto nós fazemos isso, nós temos confiado na obra do Espírito Santo. Meu amado, se nós confiarmos na obra do Espírito, não há corações que não possam ser quebrantados por Deus. Às vezes você está pregando para alguém, mas você não está confiando na obra do Espírito. E talvez você acredite na mentira que Satanás está dizendo enquanto você prega. Não adianta pregar para essa pessoa. Não adianta falar do Evangelho para essa pessoa. Esse coração aí é inquebrantável. Não há coração que não possa ser quebrantado pelo Espírito de Deus. A prova disso está na minha e na sua vida. Por quanto tempo nós resistimos à voz de Deus? Por quanto tempo nós não queríamos ouvir falar do Evangelho, mas chegou aquele momento em que o Espírito agiu, através da pregação, a palavra de Deus entrou na nossa mente, no nosso coração, e nós fomos vencidos por Deus. Temos que confiar na obra do Espírito, enquanto testemunhamos de Jesus. Em segundo lugar, temos dependido da ação do Espírito em nós e através de nós. Por que isso é importante? Porque, irmãos, às vezes nós achamos que essa questão de fazer discípulo de Jesus é para pessoas mais capacitadas, humanamente falando. Não, querido. A ordem da grande comissão é para todos os discípulos de Jesus. Todos. Imaginem toda a igreja do Senhor comprometida com a grande comissão, falando do Evangelho livremente, debaixo do poder do Espírito Santo. Esse foi o propósito do Senhor. Olhe para o ministério terreno de Jesus. O Senhor Jesus investiu a maior parte do seu tempo em pessoas, em poucas pessoas. Do ponto de vista atual, contemporâneo, nós poderíamos dizer que a estratégia de Jesus foi completamente equivocada. Ele não se concentrou em grandes eventos, embora nós o vemos ministrando às multidões, mas Jesus focou a sua atenção em poucas pessoas, mais especificamente em 12. Mas, amados irmãos, aqueles homens, depois do Pentecostes, abalaram o mundo da sua época, pregaram o Evangelho, fizeram discípulos de Jesus, igrejas foram plantadas. A estratégia de Jesus é perfeita. Ele incendiou poucos corações que, inflamados, não deixaram de falar das coisas que viram e ouviram. Eram presos, mas continuavam pregando. Não se calaram, porque Jesus transmitiu a sua vida para eles. Discipulado é transmissão de vida, é relacionamento, é investimento. E às vezes nós achamos que essa é uma tarefa para as mentes brilhantes. Não, querido. Todo discípulo de Jesus, que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo na sua vida, que lê a Bíblia, que ora, que tem algo a dizer, que tem um testemunho, ele já é uma testemunha de Cristo. Já pode fazer discípulos, transmitir aquilo que tem recebido. Lembram lá do gadareno, liberto de uma legião? Senhor, eu quero entrar nesse barco aí, eu quero ser o 13º.
apóstolo, Jesus falou assim, não, vai para a tua casa e conta aos teus o que o Senhor fez na sua vida, como Ele teve misericórdia. Jesus não falou assim, olha, faz um curso aí de 6 meses, depois faz um pós-doutorado, depois, quem sabe, não, já pode começar a falar agora, já começa a testemunhar hoje de como o Senhor teve misericórdia da sua vida, e a Bíblia diz que Ele saiu por 10 cidades, impactando aquelas pessoas, aquelas famílias, porque Ele recebeu a libertação, Ele recebeu a vida de Deus. Todos nós fomos chamados, todo discípulo foi chamado a fazer discípulos, cada um de nós. Os discípulos não se acharam prontos para a missão de Deus sem o cumprimento da promessa do Pai. Eles não se atreveram a sair da cidade sem o Espírito Santo. Será que nós temos tido esse mesmo cuidado? Olha, eu tenho certeza de que sozinho eu não posso, mas com a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida, nós podemos ser uma bênção nas mãos de Deus. Você pode falar, minha irmã, para o seu familiar, para o seu vizinho, meu irmão. Você pode testemunhar e deve para o seu amigo de trabalho. Deus nos espalhou estrategicamente, a estratégia de Jesus é perfeita. Eu não tenho contato com pessoas do seu dia a dia, você não tem contato necessariamente com pessoas do meu dia a dia, mas nós fomos espalhados como testemunhas. Vejam a sabedoria de Deus. Homens e mulheres que representam a Cristo, que são testemunhas de Cristo, que fomos chamados a experimentar a sua graça e espalhar a sua glória. Nós estamos aqui para fazer Cristo conhecido no mundo, até que Ele venha. Não importa a sua profissão, não importa a sua escolaridade, se você é um discípulo de Cristo, você é uma testemunha de Jesus. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, que as autoridades ficaram perplexas quando viram a autoridade de Pedro e João, sabendo que eles eram iletrados, eles não tinham formação religiosa, mas o texto diz assim, mas reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A autoridade deles era fruto de uma comunhão com Jesus, eles conheciam o Senhor. Se você conhece ao Senhor, se você anda com o Senhor, você tem uma mensagem a anunciar a esse mundo. Você é uma carta viva de Jesus a esse mundo, querido. Não perca o seu tempo. Deus está nos chamando a fazer discípulos, ser e fazer discípulos de todas as nações. Isso é para mim, é para você. Não é somente para aqueles que saíram, atravessaram o oceano, foram para uma outra nação. Cada um de nós foi chamado a fazer discípulo. Não importa há quanto tempo você caminha com o Senhor, você é um discípulo, você é uma testemunha de Cristo. Você que está na escola, ora ao Senhor, diga, Senhor, eu quero fazer discípulo aqui, eu quero orar com meus amigos de classe, de turma. Quero investir aqui na hora do recreio, meia hora, 15 minutos, orar com um, com o outro, falar do Evangelho. Você no seu ambiente de trabalho, seja na empresa, seja no comércio, você que é profissional liberal, não importa, aproveite as oportunidades. Convide pessoas a estudarem a Bíblia com você. Conte histórias bíblicas. Busque pessoas abertas, chamadas pessoas de paz. Jesus diz, quando vocês chegarem numa cidade, busque as pessoas de paz, aquelas que estão abertas a receberem, invista. Há quantas pessoas de paz no Novo Testamento? Casas de paz, a casa de Cornélio, a casa de Lídia, tantos lugares em que a palavra de Deus foi entrando, transformando, e isso foi se multiplicando. Vamos orar, irmãos. Vamos aproveitar as oportunidades. Nós não temos, como discípulos de Jesus, a alternativa da desobediência. No reino de Deus não há lugar para desobediência. Se nós entramos no reino por novo nascimento, o nosso chamado é obedecer a Deus, cumprindo a grande comissão. Não perca o seu tempo. Coloque-se diante do Senhor, diga, Senhor, usa-me para a tua glória.
Talvez você diga: eu não posso sair de casa hoje, pastor, estou limitado ainda pela pandemia. Você tem um aparelho celular, você pode fazer uma chamada com alguém, uma chamada de vídeo, e estudar a Bíblia com ela. Deus tem me dado essa graça de fazer isso nesse tempo, de discipular através de um aplicativo, de uma ferramenta. Faça isso, peça isso ao Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor bendito, muito obrigado pela obra do Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo novo nascimento. Obrigado, Pai, porque aconteceu conosco aquela linda cirurgia registrada pelo profeta Ezequiel. O Senhor transformou, tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, e pôs em nós o Espírito Santo. Aleluia! Fomos selados com o Espírito Santo da promessa e transformados em testemunhas de Cristo, em discípulos de Jesus, chamados a cumprir a grande comissão. Usa a tua igreja, Senhor. Usa as crianças, usa os adolescentes, os jovens, usa os anciãos, usa os líderes, usa cada um de nós, Senhor, para cumprirmos esse chamado glorioso. Muito obrigado, Senhor, porque um dia alguém parou para investir nas nossas vidas. Alguém um dia orou por nós, se importou conosco e falou do teu amor. Debaixo da atuação do Espírito Santo, a boa semente não somente foi semeada, mas ela germinou, ela cresceu para a glória do teu nome, Senhor. E nós queremos que isso se multiplique também através de nós. Não fique parado em nós, não termine em nós, mas que essa mensagem possa avançar para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos assim, entregando a tua igreja, pedindo que o Senhor faça de nós uma igreja intencionalmente discipuladora, Senhor. Uma igreja que tenha intencionalidade na evangelização diariamente, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,